Olá, pessoal. Bom dia a todos. Eu sou a Vanessa, do marketing da GoToBiz, e hoje nós temos mais uma edição do nosso Smart Meeting. O assunto hoje é como transformar automações em eficiência contínua para negócios. E para falar sobre esse assunto, nós chamamos os nossos especialistas, Ana Pockmann e Pedro Bocchesi. Eu desejo a todos um ótimo evento e uma excelente quarta-feira. No final, a gente abre para dúvidas, mas fiquem à vontade. Caso surja alguma dúvida durante a apresentação, pode levantar a mão, a gente vai interagindo. Obrigada. Bom dia a todos, tudo bem? Marta, Adeilson, Douglas, Fábio, Indira, Thomas e a Ana, que está aqui junto comigo, para que nós possamos hoje abordar um pouquinho nesse Smart Meeting, um tema que tem realmente buscado pelo mercado entendimento. E é como transformar automações em eficiência contínua para os negócios. Então, vai ser um pouco sobre isso que nós vamos falar. Então, eu vou compartilhar o material aqui para que a gente possa ir acompanhando. E, por favor, nós estamos aqui, né, a Ana e eu, e se alguém tiver alguma dúvida e se sentir à vontade, pode colocar no chat. E com base no chat, nós também já vamos conversando, trazendo alguns insights e falando um pouquinho de como nós entendemos desta jornada. Então, essa jornada, ela parte do pressuposto que hoje nós temos uma metodologia e uma solução chamada Intelligent Ops, que tem foco de trabalharmos desde da empresa com base nos seus desafios, que esses desafios podem ser oportunidades de melhoria, dores, ou propriamente fragmentações onde se encontram dentro do ecossistema organizacional, a uma orquestração inteligente. Então, o grande desafio aqui é nós falarmos um pouco sobre isso. E quando nós trazemos esta abordagem, não tem como falar de eficiência contínua de negócio sem falar sobre alguns conceitos tecnológicos e pilares tecnológicos que hoje norteiam tudo isso que acontece no dia a dia. Nós podemos estar falando de dados, né? Desde a construção de ambientes e arquiteturas modernas de dados, que são oriundas muitas vezes de desafios onde as empresas enfrentam silos de informações, múltiplas verdades, e nós vamos falar um pouquinho sobre isso, até conseguir tornar as empresas com foco em ser orientada a dados. Além disso, nós temos que falar desta aceleração onde a inteligência artificial, tanto a inteligência artificial generativa, preditiva, visão computacional e outros conceitos aplicáveis com inteligência artificial, vem norteando e vem trazendo para dentro do nosso ecossistema organizacional, dentro dos nossos processos de negócio, um movimento muito acelerado. E como nós vamos trabalhar isso dentro das operações? Outro ponto é criar empresas que tenham dentro do seu ecossistema, dentro da sua estrutura, agentes. Que esses agentes, eles podem ser desde um simples assistente, um chatbot, até um orquestrador que ele executa várias atividades dentro de alguns processos e entrega isso de forma mais, de certa forma, vamos chamar assim, de forma mais consistente, onde ela faça mais com menos, ou seja, eu não preciso aumentar um número de pessoas ou diminuir um número de pessoas de acordo com o volume de esforço que eu tenho. Então, quando nós trazemos essa abordagem, sim, nós estamos falando uh, da interação entre pessoas, agentes, sistemas que gerem automaticamente uma eficiência e uma performance de entrega de ponta a ponta. Fala-se muito nos últimos eventos que a Ana e eu, estamos participando, que nós não seremos mais medidos pelo total de atividades que nós fazemos no dia, na semana, no mês, no ano, mas sim do resultado, do impacto que nós geramos para dentro da organização. E com base nisso, nós precisamos criar decisões altamente confiáveis, automatizadas, gerar insights, onde isso tudo seja o mais rápido possível. E isso sim, nós vamos precisar de todo esse ecossistema. Mas esse ecossistema por si só não basta. Nós precisamos trabalhar a questão de governança, auditoria, conhecimento, atendimento e gerar
um momento onde as pessoas que estão usando esse volume de tecnologia, a empresa possa auditar e governar essas atividades. Então, não é mais sobre automatizar tarefas. Alguns de vocês devem trabalhar com automações de processos robóticos e etc. Mas é sobre criar operações que aprendam, decidam e evoluam dentro do sistema. E para isso, nós trabalhamos num conceito de jornada. Só que antes de nós chegarmos em jornada, nós temos que começar a entender o que o mercado vem aplicando, vem trazendo e vem norteando, de certa forma, esse momento que nós estamos passando. Então, nós estamos falando que grandes empresas de tecnologia estão acelerando a corrida por agentes de IA em empresas, automações passam a ser prioridade dentro da estratégia por uma eficácia operacional, dados, inteligência artificial, governança já entram hoje em pautas de conselho e nós estamos, todas as vezes que nós temos a oportunidade de conversar com gestores, conselheiros, a pauta de falar um pouco sobre agentes, nivelamento, dentre conceitos, falar sobre sensibilizações, já está isso em tudo. As empresas buscam transformar realmente a inteligência artificial numa produtividade real e não mais em experimentos, em POCs e MVPs. Então, a fronteira nova que nós estamos é em operações empresariais autônomas, governadas e mensuradas. E o mercado diz o seguinte, que sim, aqui trazendo uma notícia do Satya Nadella, o Copilot vai substituir o que hoje nós falamos de navegador de internet. O momento em que nós estamos, pós 2020, com o início do GPT-3, depois em 2022 com o ChatGPT, é que tudo vai ser modelos conversacionais, onde nós vamos conseguir rapidamente interagir com todos esses ambientes. Todos os sistemas que vocês vão contratar, ou que vocês estão buscando no mercado, eles já vão vir num novo slogan chamado AI First, né? Ou seja, eu vou poder conversar com o meu sistema, eu vou poder fazer perguntas para ele, tanto a nível de um diagnóstico, um relatório, fazer uma ação e etc. Isso tudo remete a um novo movimento de mercado, né? A própria OpenAI afirma que os agentes podem substituir, inclusive, aquela questão do que hoje é um software como serviço, um SaaS, falando com usuários em cima de Salesforce, Adobe, Workday. Então, tudo que se fala de software como serviço, o modelo que sustentou tudo isso, talvez agora não seja mais o mesmo. Ao mesmo tempo que isso está acontecendo, o Elon Musk, ele traz uma abordagem de atendimentos através de humanoides. Então, ele parou de fabricar a parte dos carros do Tesla, né, dos modelos SX, e está começando a fomentar mais do que nunca a montagem de robôs. As fábricas já estão, e nós temos casos aqui no Rio Grande do Sul, na Serra Gaúcha, no Sudeste e já em todo o Brasil, com atendentes e operações de fábrica já com esses robôs trabalhando dentro da operação. Então, será que o fim do SaaS que conhecemos, a ascensão das redes transacionais, a nova infraestrutura digital, tokenização, tudo isso hoje são diversos conceitos, diversas temáticas que fazem com que nós tenhamos que nos adaptar a tudo isso. O mundo está mais rápido, está mais furioso e nós temos que ser mais rápidos e ao mesmo tempo furiosos, né? Brincadeiras à parte aqui. Os agentes ganham, né, poder no sentido de hoje, ao invés de nós entrarmos num site de e-commerce, esses agentes já começam a definir quais são os produtos que nós vamos comprar. Eles são, a partir de agora, um novo e-commerce. A própria OpenAI traz esta abordagem em cima do próprio ChatGPT, que é um canal de compras, né? Ela já pode fazer, tu pode integrar o teu cartão Mastercard, já pode fazer compras e etc. E tudo isso remete a um momento onde nós estamos trabalhando com um conceito de hiperautomação. Ofertas hiperpersonalizadas, e aqui quando nós falamos é possibilitar experiências tanto de clientes quanto de colaboradores dentro desse volume de informações que nós temos, não mais olhando somente para o prisma interno dos sistemas, dos RPs e etc., mas olhando sobre um ecossistema maior. Então, a inteligência artificial generativa emergiu e traz
tudo isso. Mas ao mesmo tempo que nós estamos falando todo esse movimento, segundo pesquisas, apenas 11% das empresas se consideram empresas orientadas a dados. Ainda existe uma dependência muito grande de planilhas Excel, de processos manuais, a não confiança nos dados que estão sendo produzidos. Isso faz com que, basicamente, nós tenhamos alguns passos que ainda são necessários para essa transformação. Só que, ao mesmo tempo, ao contrário de todo esse movimento, nós vemos bancos, fintechs, impulsionando aumentos por empréstimos aprovados por IA. Então, nós estamos usando a inteligência artificial, olhando todo esse arcabouço para acelerar, para fazer análise de crédito e etc. Então, é um pouco sobre isso que nós queremos falar hoje. É nós falarmos sobre atendimento, né, falarmos sobre experiências que conectam, a hiperpersonalização. Aqui nós temos uma solução interessante que nós vamos, ao decorrer do tempo, ir falando, que é o Jimmy. Então, toda uma plataforma de multicanal que conversa. Então, nós estamos falando de atendimento, de canais únicos, nós estamos falando de conhecimento. O conhecimento dentro das organizações, ela parte do pressuposto que ela pode sim utilizar-se de todo o ecossistema de dados interno, mas também nós podemos enriquecer ele com todo esse volume de dados externos. Mas tudo isso também tem que remeter a um processo de automação, ou várias automações que basicamente vão perpassar, inclusive, por conceitos de agentes, onde eles podem executar diversas etapas utilizando uma ou outra tecnologia. A própria AWS trouxe nesse ano uma abordagem muito interessante, que não é pegar a tecnologia e adaptar aos seus processos, ou pegar o conceito de inteligência artificial e adaptar aos meus processos, não. É colocar a inteligência artificial como base e entender como o processo se adapta à tecnologia ou à inteligência artificial. Então, um pouco sobre isso que hoje o nosso IntelOps fala. É transformar operações digitais específicas, né, como atendimento, conhecimento e automação, como é que elas podem trazer jornadas eficazes, eficientes, rastreáveis, porque aqui a gente fala de governança muito forte, e ao mesmo tempo integrando em todo esse arcabouço do que nós temos hoje atualmente. Legal, Pedro, mas como isso eu consigo materializar? Será que eu estou pronto, eu estou preparado, eu preciso disso que vocês estão falando? Eu achei as notícias interessantes, mas como é que eu conecto tudo isso que tu falaste com o meu dia a dia? Bom, a Ana e eu trabalhamos numa ideia, e essa construção dessa apresentação aqui foram várias noites e várias horas trabalhando, que é como é que nós vamos conectar com as empresas. Significa o quê? Que nós trouxemos aqui algumas razões ou desafios que as empresas podem se tornar, ou podem se enxergar hoje. Se você hoje, como empresa, dentro de um setor, como um gestor, olha esses 10 itens e diz, estou em 1, estou em 2, estou em 3, estou em 5, estou em 8, estou em 10, bom, esse evento aqui é exatamente para você. E esse discurso é interessante porque ontem eu acordei às 3 da manhã pensando nisso, como eu iria abordar essa questão dos desafios. Então, se vocês têm, por hipótese, fragmentações de dados, né, dados diversos em vários locais, se vocês hoje têm uma dependência de pessoas, né, ou seja, se eu preciso aumentar o meu processo de atividades repetitivas, eu preciso colocar pessoas a mais, ou muitas pessoas detêm o conhecimento de algo específico, que se essa pessoa, por hipótese, vamos sempre olhar pelo lado positivo, ela ganhou na Mega Sena e ela vai querer usufruir dos recursos financeiros, ela saiu e deixou, no nosso caso aqui, alguns processos. Então, isso é um desafio. A lentidão operacional, eu preciso ser mais rápido, eu preciso automaticamente tomar decisões mais rápidas. Eu tenho um volume de sistemas legados que não se integra, que não se conversa. Eu tenho uma complexidade operacional dentro das minhas estruturas. Eu hoje estou experimentando vários aplicativos de inteligência artificial como ChatGPT, ou ChatGPT, Gemini, ou Gemini, DeepSeek, Kiwin, Llama, Mistral, e etc., Grok, sem governança. Eu não consigo auditar isso, não consigo entender. Eu tenho hoje uma necessidade e eu tenho por novos talentos, pessoas que querem ser líderes, pessoas que querem trabalhar num processo criativo, ter resiliência, inspiração. Eu tenho essa escassez de talento
ou eu tenho uma baixa visibilidade da minha estrutura, do meu modelo organizacional, dos meus números, mas ao mesmo tempo que isso acontece, o mercado te dá uma pressão financeira por otimização de custos, por venda de produtos, né, mais acessíveis ou mais baratos, e com base em todas aquelas notícias que nós vimos, existe uma velocidade imensa de mudança. Então, se vocês hoje estão se vendo e olhando dentre esses 10 itens, alguns itens que fazem sentido para vocês, vocês estão no lugar certo e é sobre isso que nós vamos falar e vamos falar um pouquinho de cada um. Então, empresas não têm apenas um problema de tecnologia, elas têm um problema crescente para executar, decidir e se adaptar a tudo isso. Detalhando um pouquinho deles, quando a gente fala de fragmentação de dados, muitas empresas que a Ana e eu estamos visitando, nós enxergamos que eles têm decisões lentas, baixa confiabilidade nos dados, ou seja, dados inconsistentes, tem muito retrabalho para fazer análise, tem muitas publicações, tem muitos dashboards. Por que que isso acontece? Porque eu tenho dados no RP, eu tenho dados no CRM, eu tenho dados na planilha, eu tenho dados que vêm do WhatsApp, eu tenho dados que vêm de e-mail, eu tenho dados que vêm de sistemas outros legados, aplicações de terceiro. Então isso faz com que esse volume de dados e essa fragmentação de dados ela seja muito visível para dentro de todo esse novo momento. E com base nisso, nós precisamos ter o foco, e vocês vão perceber que toda a nossa apresentação, ela sempre vai direcionar vocês ao desafio, né, àquela situação e como a gente pode construir isso numa narrativa de inteligência de negócio. Então, como é que eu tenho uma visão única, como é que eu tenho decisões automatizadas em tempo real, como é que eu gero valor à minha inteligência de negócio. Então, muitas perguntas que vocês devem estar se fazendo é como eu transformo dados da minha organização em inteligência? E aqui nós podemos, claro, alguns de vocês devem ter conhecimentos na área de BI, nós conseguirmos, inclusive, ultrapassar a barreira de fazer uma análise descritiva, olhar o que aconteceu, fazer uma análise diagnóstica, mas também ir para uma área de analytics, né? Entender o que vai acontecer, por que vai acontecer, relações e etc. O desafio 2 é sim, é uma dependência excessiva de pessoas. E como é que nós iríamos ilustrar isso? Então, nós tentamos trazer aqui de forma mais lúdica a forma de várias pessoas segurando análise de documentos, fazendo aprovações, integrando sistemas, se preocupando com dados, né? E no dia a dia o que que acontece? Bom, só a Maria sabe fazer isso aqui, ninguém mais sabe. Então, se a Maria sair de férias, é um problema. Quando o João saiu, ninguém sabia operar. Ele criou um agente, ele criou um assistente lá que está conectado no usuário dele e ele faz funcionar, mas ele saiu de férias ou saiu da empresa, ninguém mais faz. Então, nós temos, de certa forma, um risco operacional elevado, né? Principalmente quando nós falamos de processos críticos, nós temos uma perda de conhecimento e nós temos gargalos constantes. Como é que nós trazemos isso para uma gestão de negócios inteligente? Nós precisamos documentar todo o processo do conhecimento documentado, criar uma base de conhecimento inteligente, criar automações que façam esse enriquecimento e fazer um processo de padronização dentro das atividades repetitivas diárias, ou seja, orquestrar cada pessoa no seu lugar, conseguindo entender o processo todo, aquelas atividades mais repetitivas sendo automatizadas e capturar o conhecimento e, a partir das automações, gerar uma operação eficaz e resiliente. Bom, legal, Pedro, eu já me enxerguei nesses dois. Vamos olhar os outros 7, os outros 8. Legal. Lentidão operacional. Hoje o mercado ele precisa cada vez ser mais rápido. Não adianta mais dizer, não, eu posso pegar uma informação e esperar. Então, se eu tenho uma operação lenta, por hipótese aqui, né, que para aprovar um crédito eu demoro dias, para fazer contratações eu demoro semana, para fazer um atendimento eu demoro horas e dias, e para fazer um fechamento financeiro eu demoro semanas, bom, eu estou com certeza num momento crítico da minha operação. Então, enxergamos gargalos dentro de todo esse momento. E nós precisamos ir para uma... Como é que eu tenho vantagem competitiva? Quando eu vou para um modelo automatizado. Quando eu consigo rapidamente, em minutos, fazer uma aprovação de crédito. Exemplo daquelas notícias que nós colocamos ali das contratações dos bancos e fintechs fazendo avaliação. Contratações, eu tenho que ser rápido, perfil, segmento, entendimento, setor, atendimento interno. Canais omnichannel, canal Jimmy, né, integração, plataformas,
comunicação, WhatsApp, Teams e etc. Financeiro, isso tem que estar tudo automatizado, não tem que estar dependendo de pessoas. Então eu tenho que ter uma operação altamente escalável, ao mesmo tempo eu posso crescer e diminuir. O desafio 4 está na linha dos sistemas legados, né? Que muitas vezes nós temos uma justificativa técnica a dizer que eu tenho um sistema legado que eu não consigo inovar, eu não consigo colocar agentes, eu não consigo colocar camadas de integração, eu não consigo ter dados em tempo real, eu não consigo criar automações com RPA, eu não consigo fazer nada. Bom, nós precisamos basicamente criar barramentos, e aqui o exemplo aqui simbólico a gente trouxe aqui como uma estrutura de barramento ou uma camada que ela consegue conectar, mesmo em mainframes, em databases antigos ou bancos de dados antigos, RPs legados, aplicações legadas, e não é sobre substituir o legado, é construir sobre o legado e não ir, né, não é contra ele, é com ele, é levar todas essas regras de negócio que muitas vezes sustentam e já está dentro da operação. Nós vamos criando outras camadas, sempre olhando, né, para que a gente tenha um controle de despesas baseado em nuvem, principalmente quando a gente precisa levar algumas informações, quando nós precisamos escalar, ter uma menor dependência e fazer com que eu consiga gerar uma integração inteligente de todo esse ecossistema. Desafio 5, explosão da complexidade operacional que eu tenho na minha empresa. O que eu olho aqui? Se eu olhar, a gente vê um labirinto operacional. Nós olhamos aqui vários ícones, né? Muitos alçadas, muitos fornecedores, muitas integrações. E aqui a gente fala de sistemas, mesmo trazendo com Salesforce, SAP, Excel, Meet, Teams, Outlook, WhatsApp, e-mail, Adobe, Power BI. Então, nós temos uma complexidade em toda essa relação. Então, essa complexidade faz com que o tempo para que a gente faça uma integração ele demore, ele seja um ciclo longo, custo elevado, muita incidência de erros ou retrabalhos e uma baixa visibilidade e controle. Então, como é que nós pensamos em orquestração? A gente precisa, sim, de um orquestrador central, onde nunca esqueçam, né, de nós estarmos preocupados com governança, auditoria, prevenção, proteção, segurança da informação e etc. Mas nós estamos olhando em como nós construímos, onde vem uma solicitação, independentemente por onde ela está vindo, como nós podemos automatizar esse processo, as alçadas de inteligentes que podem fazer isso de forma automática, as integrações, diversos tipos de integrações, para que eu consiga gerar tanto resultados visíveis quanto insights. E esses insights basicamente vão remeter em cima de fluxos ágeis, padronizados, redução de custos, menos erros e escala. Operação transforma labirinto em autoestrada. Essas frases eu acho que realmente impactam o nosso dia a dia. Desafio 6. Quando nós falamos lá desse volume enorme de uso de inteligência artificial generativa, vocês devem perceber que existe um conceito hoje chamado Shadow AI, inteligência artificial às sombras, às escuras, como vocês quiserem classificar, e faz com que existam casos isolados, a gente pode ter problemas de lei geral de proteção de dados, a gente pode ter problemas de falta de governança, uso sem controle, daqui a pouco dados sensíveis ou mesmo dados estratégicos são expostos, seja intencional, seja não intencional, atos regulatórios, então eu tenho muito risco sobre isso, muita fragmentação, e como é que eu transformo isso tudo dentro de uma grande centralidade, né, de uma torre de controle de IA, onde eu consiga monitorar custos, auditar, definir usuários, quem pode acessar, quais modelos, classificação de catálogos de casos de uso passíveis de execução e toda a parte de política de IA. Então, se vocês estão vivendo isso, com certeza a nossa solução de Intel Ops faz todo sentido para vocês. Já indo quase para o final, já estamos no 7º desafio, a escassez de talentos. Então, hoje temos poucos talentos disponíveis, muitas vezes nós não conseguimos fazer com que esses talentos estejam trabalhando numa área estratégica e está muito num operacional. Então, eu tenho falta de
possibilidade desse entendimento destes talentos, trazendo, produzindo e etc., porque ele está basicamente contribuindo com atividades e não com capacidade intelectual. Então, nós precisamos unir, né, toda a relação e a colaboração contínua. A gente fala de trabalhar os aspectos humanos, a resiliência, a criatividade, a capacidade intelectual do humano, em todos esses sentidos, integrado com toda essa tecnologia, com agentes, com IA e etc., para que juntos a gente consiga trabalhar e gerar realmente ecossistemas que ampliem a capacidade humana. Não é sobre substituir, é sobre ampliar tudo isso. O foco está na estratégia, nas decisões, na execução e no valor. Alguns de vocês também devem estar se perguntando sobre, bom, muitas vezes eu não consigo ter um cockpit executivo, eu não consigo ter análises preditivas, eu não consigo enxergar a minha empresa, né? Eu estou sempre olhando pelo retrovisor. E essa aqui é uma analogia que a Anne e eu ontem estávamos pensando em como representar isso, né? Então, muitas vezes a gente está olhando dados passados, estamos olhando para trás, né? Estamos visualizando, né, o que está errado, uma gestão muitas vezes reativa do que ativa, não consigo olhar para frente, eu estou olhando para trás. Então, a ideia é transformar isso e mudar essa operação. Trabalhar operações mais observáveis, com visibilidade, com predição, baseado em estratégia, baseados em indicadores, em KPIs ou KPIs, em tendências, em sinais, que são insights que vão gerar a partir de tudo isso. E outra coisa, trabalhar com foco o mais próximo possível de tempo real ou próximo do tempo real, aquela relação que nós falamos muito de near real time, ou, né, a busca por tempo real. E quando nós chegamos aqui no desafio 9, é aquela pressão, né, financeira, né, da eficiência. A gente precisa que o EBITDA, né, seja maior, tenha mais impacto, eu preciso melhorar minha margem, eu preciso melhorar minha produtividade, eu preciso ter menos retrabalho, eu preciso ter mais velocidade, eu preciso ter menos gasto com OPEX. Então, tudo isso faz com que todo esse ecossistema, essa inteligência nossa de tudo isso, faça com que nós tenhamos e consigamos proporcionar a essas empresas essa nova mudança, essa nova forma de estar altamente atualizado e adaptado a isso. E por fim, né, não menos importante, né, nós estamos num momento e num ambiente altamente volátil. A aceleração de IA, vocês devem entrar hoje em qualquer portal de notícias, vai ter um volume enorme, vai ter muitas notícias de geopolítica, problemas com cibersegurança, comportamento do consumidor mudando, regulações e etc. Então, nós estamos num ambiente volátil, sim. A velocidade dessas mudanças, elas são muito mais rápidas do que quando nós estamos dentro das nossas empresas. As nossas empresas, a gente muitas vezes é mais lento. Então, nós precisamos ir para uma operação altamente adaptativa, né? Entendendo tudo o que está acontecendo, absorvendo, se ajustando, aprendendo, evoluindo e criando sistemas altamente escaláveis, né? Que nós podemos estar, de certa forma, buscando dados e resultados sustentáveis. Ou seja, de tudo isso que nós falamos, desses desafios, nós estamos dizendo de uma operação dependente para uma operação adaptativa. As organizações que vencem não são as que têm mais sistemas, são as que conseguem conectar dados, decisões, automações, pessoas em um modelo vivo para dentro da operação. Então, com base nisso, eu vou passar a palavra para a Ana. Muito obrigado. Obrigada, Pedro. Bom, o Pedro nos deixou desesperados, né? Com aquela pergunta que vem na mente: por onde que eu começo? Como é que eu lido com esses desafios, né? Qual é o meu ponto de partida? Mas vamos lá, tem saída. Agora eu vou fazer a guarda do bem aqui, vou contar para vocês como é que a GoToBiz, então, se propõe a apoiar os seus clientes nessa jornada. Vamos falar como, então, né? Intelligent Ops. Esse é o conceito que sustenta todo esse contexto, né, que o Pedro estava trazendo. É a nossa solução que transforma operações complexas em operações inteligentes, né? Então, conectar
sistemas legados, dados, pessoas, IA em uma única operação coordenada, né? A operação inteligente é o cérebro que integra os 4 pilares, né? A gente não substitui o que já existe, a gente aproveita tudo que a empresa já tem, potencializa, otimiza custo, aumenta a capacidade adaptativa da empresa, que foi como o Pedro trouxe ali o slide de abertura, né? A complexidade atual é o desafio, a inteligência operacional é a nossa saída. Então, com um conceito claro, a gente vai mostrar exatamente como a gente coloca isso em prática, né? O nosso método é uma jornada estruturada em 4 etapas que a gente pensou para transformar a operação, sem sobressalto, sem mega projeto, né? Com uma lógica de resultado em cada fase. Então, o objetivo é conectar a tecnologia que já está dentro da organização, os processos que a empresa já tem, com governança para que a IA e a automação deixem de ser iniciativas isoladas, né? Ações feitas por poucos e passem a compor uma capacidade contínua do negócio, né? Então, a gente trabalha isso em 4 etapas. Na etapa 1, a gente faz uma organização, basicamente é onde a gente entende a operação e prioriza junto com o cliente onde o impacto é menor e onde a gente vai ter as primeiras entregas, né? Aqui a gente está falando de ter clareza, fazer um mapeamento inicial de onde a gente vai atacar. E aqui, de novo, nós não estamos falando de etapas complexas, tá, gente? A gente senta com o cliente e entende os principais desafios, aonde está doendo mais, aonde tem o maior impacto financeiro, onde precisa melhorar resultado, aonde eu tenho que melhorar a entrega, enfim. Então, a gente vai criar uma lista de necessidades, de demandas, e vai priorizar isso numa lógica ABC, do mais, né, relevante para o mais simples, e junto com o nosso cliente, a gente vai, então, definindo as automações, as etapas de organização, né? Na etapa 2, a gente começa, então, a organizar os dados, criar a base, a fundamentação, né, organizar os processos, as regras. Nós estamos entregando, então, um modelo de governança, toda aquela estrutura que o Pedro falou ali, de usar a base que o cliente já tem e criando as camadas para a gente poder transformar a operação, né? Na etapa 3, a gente já começa a colocar, então, os agentes, as automações para operar. E a gente começa a dar para a empresa mais autonomia, mais visibilidade. E a etapa 4, a gente parte para a escala e maturidade. Então, a gente começa a olhar novas áreas. Então, em resumo, a gente escolhe, junto com os nossos clientes, uma área-alvo, estrutura a partir dessa área-alvo a base, né, que vai sustentar a jornada, e a partir daí a gente começa a implementar, aprender, enfim, porque no final do dia, quem conhece do negócio do cliente é o cliente. O que a gente aporta? A gente aporta o know-how tecnológico, a visibilidade de processos, né? Profissionais com capacidade para fazer, então, esses processos evolutivos, enfim, e tudo isso numa dinâmica sempre muito clara, de desde o início identificar os KPIs que vão definir o nosso sucesso, os indicadores de sucesso dessa jornada, né? E para dar visibilidade para essa jornada, vamos dar uma olhadinha como é que a gente distribui isso no tempo, tá? O roadmap que conecta o nosso método é um cronograma real, tá? Como eu falei, ele é organizado em 4 fases, né? Em geral, né, é uma jornada de no mínimo 1 ano de trabalho, tá? Aqui, a celeridade, a quantidade de áreas, de processos, vai muito da intenção do cliente de aceleração, né? A gente pode começar por 1, por 2, por 3 áreas, ou por 5 processos de áreas distintas, enfim, a gente combina o play com o nosso cliente. E o objetivo aqui, então, é estruturar, organizar o conhecimento, os processos, dados, os fluxos, para criar uma base clara, né, preparada para evoluir, automatizar, e aí aqui entra automação, hiperautomação, inteligência artificial, enfim, a gente vai definir o que se aplica para cada necessidade, né? E evoluir, acompanhar os resultados. Lembra que eu falei que a gente define lá na origem quais são os KPIs que a gente vai usar para medir o resultado, então a gente acompanha os resultados, vai governando e evoluindo essas automações, ampliando os casos de uso para novas áreas e aplicando IA de uma forma progressiva para apoiar decisões, para melhorar a operação, sem gerar impacto, sem usar a IA de forma desgovernada, né, sem projetos muito extensos, né? E onde tudo isso pode ser aplicado? Vamos ver quais são as frentes, então, que Intelligent Ops alcança.
Bom, quase tudo dentro de uma organização, né? De atendimento a cliente, ao suporte, na parte de venda, CRM, ou seja, ele não é restrito a uma única área, ele se aplica de ponta a ponta na empresa, né? Então, a gente pode avançar por áreas de financeiro, compliance, editoria, marketing, vendas. Cada área dessas tem um conjunto de desafios e a partir desses desafios, então, a gente vai combinando o as is, onde está, onde gostaria de chegar, em termos de, né, de resultados, de indicadores, e vai combinando os plays, né? E o mais bacana disso tudo é que a gente vai descomplicando essa questão da automação e da IA para o cliente, porque hoje, como o Pedro falou, a gente tem milhares de modelos, já dá para dizer milhares, né, Pedro, porque são mais de 2 milhões de modelos. Como que o cliente vai se preparar e orquestrar e entender de toda essa quantidade de opções que tem no mercado? Então, a gente descomplica, né? A gente vai escolher o que for melhor, com a melhor relação custo-benefício e aplicar isso, então, para a área que foi selecionada, né? E para tornar isso mais tangível, vamos pegar comparar o modelo, né, de hoje com o modelo inteligente, tá? Então, como é que é hoje, né, em geral? A gente tem lá um super ERP, a gente tem sistemas de vendas, a gente tem planilhas Excel, a gente tem pessoas, a gente tem processos, a gente tem CRM, a gente tem e-mail, e cada coisa dessas gera um volume enorme de dados, e dados que são insights, que são importantes para tomada de decisão, para fazer predição, para evoluir o negócio. Depois que a gente aplica essa camada de Intel Ops, a gente transforma a operação numa operação inteligente, né? Então a gente vai ter ali a plataforma de Intelligent Ops da GoToBiz, e aí tudo coordenado, ordenado e com visibilidade. E a gente começa a acompanhar esses resultados através de dashboards com insights em tempo real, né? Melhorando a produtividade da empresa, melhorando a precisão e a qualidade na tomada de decisão, otimizando custos, por óbvio, né? E tendo decisões mais inteligentes, tá? Como que fica, como é que é a arquitetura, né, que sustenta essa eficiência operacional? Ela está organizada em camadas que se apoiam umas nas outras, tudo é importante aqui, né? A gente tem a camada do usuário, onde as pessoas interagem com a operação, então ali tem as interfaces, os dashboards, os aplicativos que a empresa usa, enfim, né? Depois a gente tem a camada de orquestração inteligente, que é o cérebro, que vai coordenar os agentes, as automações, né? Então, a inteligência suporta o processo de decisão, roteia e prioriza com base nos dados, no contexto, nas regras de negócio que a gente definiu. A gente tem a camada de agentes e automações, que faz integração dos dados, né? E que tem toda a lógica da infraestrutura também que sustenta isso com segurança e escala. E uma arquitetura modular, segura, que conversa com sistemas que a empresa já tem, né? Então, de novo, preservando o que a empresa já imobilizou aí como decisão em termos de aplicações e sistemas, tá? Com a arquitetura entendida, vamos ver o que que a gente entrega, então, nesse projeto, né? A gente tem aqui várias camadas que estão previstas, né? A gente vai trabalhar em uma ou em várias ou em todas, enfim, depende qual é o momento da empresa e qual é a necessidade dela. Mas a gente pode trabalhar a lógica de política de IA e governança, né? Arquitetura de segurança, compliance, quais são os guardrails, como é que a gente vai monitorar toda essa ambiência. Aí a gente tem uma camada de operação, o orquestrador central, a integração com sistemas legados, os agentes especializados treinados, os dashboards em tempo real, né? E a sustentação. Então, a gente tem que fazer um bom controle de custos e ROI. Por trás de tudo isso tem custo, tem tecnologia, tem consumo, e a gente precisa gerenciar isso de uma forma muito bacana para viabilizar financeiramente esses projetos, né? E tem que ter documentação técnica completa, tem que ter a capacitação das equipes. Então, está tudo previsto dentro da jornada de Intelligent Ops. A nossa missão é entregar para o cliente uma operação pronta para rodar e evoluir, né? Agora vamos ver alguns casos de uso reais, assim, em resultados, tá? Um caso de uso aqui, por exemplo, atendimento ao cliente, né? A gente sai de um modelo manual e fragmentado para um atendimento inteligente e integrado. Antes a gente tem filas, respostas lentas, retrabalho, informação espalhada em vários canais, e depois a gente tem agentes de IA que entendem contexto, respondem na hora e escalam para o humano
só o que precisa, tá? Aqui a gente não está falando de bot, tá, pessoal? A gente está falando de uma arquitetura mais robusta, mais complexa e mais interativa, que ajuda a tomada de decisão. E o que que a gente consegue com tudo isso? A gente reduz tempo de atendimento, a gente diminui o custo do atendimento, a gente melhora a satisfação dos nossos clientes. Esse impacto não fica só no atendimento, né? Ele fica na visibilidade, na lógica de visão da empresa para o mercado, seja interno ou externo. Aqui a gente pode estar falando de atendimento interno, cliente interno ou cliente externo. E quando a gente olha operações financeiras, né? A gente sai de um modelo manual e fragmentado para um atendimento aqui, para uma operação financeira com velocidade, com precisão e com redução de erro, tá? Então, a gente tem normalmente alguns problemas, né? Conciliações manuais, aprovações lentas, risco de erro em tarefas repetitivas, bastante uso de planilhas Excel, e não é um problema usar planilha, o problema é quando esse dado que está na planilha, ele já está dentro de um sistema e ele já pode ser aproveitado e consultado de uma maneira mais eficiente. A partir do momento que a gente começa a transferir os dados para outros sistemas, a gente vai descaracterizando aquela informação e criando múltiplas verdades, né, em cima dos números. Então, quando a gente aplica uma camada de automação inteligente integrada, a gente fica com operação mais robusta, mais validada, né, e com rastreabilidade. A gente sabe que o dado que está sendo utilizado é um dado real, é um dado efetivo, né? E com isso a gente diminui tempo de processamento, aumenta a disponibilidade das pessoas para fazer o processo mais inovativo, de inteligência, enfim, reduz os erros e aumenta a nossa velocidade, né? E no final do dia, se a gente tem menos erro, a gente tem menos exposição, né? Mais confiança, enfim, atendendo aqui também os preceitos de compliance, que são super importantes nos contextos financeiros, né? Quando a gente vai para o contexto de supply, né, a gente tem, então, contextos de gestão de estoque, planejamento manual, falta de visibilidade de fornecedores, né, custos logísticos muitas vezes elevados. Depois que a gente aplica uma camada de inteligência, né, de dados, a gente ajusta rotas, estoques, demanda de forma dinâmica, né, e não dependente muitas vezes de manipulação dos dados, tá? E com isso a gente reduz lá o nosso custo logístico, a gente otimiza a ruptura e aumenta a precisão. Então, a cadeia deixa de ser reativa e passa a ser mais adaptativa, né? À medida que o negócio evolui, que eu preciso de celeridade para vender, para entregar, eu estou com a minha cadeia mais automatizada, mais estruturada e mais organizada. Beleza, mas assim, em geral, né, a gente trouxe aqui uma pesquisa do IDC para dar uma ideia de retorno. Claro que cada empresa, cada jornada é uma realidade, mas em geral, empresas que investem $1 têm um retorno de até 3,5 dólares, né, no investimento que foi feito. E o IDC também traz que isso é uma jornada no tempo, não é assim, eu já saio ganhando no primeiro mês. Não, é uma jornada, porque como vocês viram, tem todo um conjunto de coisas que precisa acontecer numa lógica de jornada para que esse investimento e esse ROI se viabilizem. E a proposta GoToBiz é justamente essa, é iniciar e tocar essa jornada junto com o cliente, medindo ela a cada momento para que a gente possa então, fazendo os ajustes de rota, porque não existe solução pronta, não existe mágica, existe um trabalho de cocriação a 4 mãos entre o cliente e o parceiro, com uma identificação clara das demandas, das necessidades, e o parceiro, a GoToBiz, atuando de forma muito estratégica, muito orientada para viabilizar, né, os resultados que o cliente deseja ao nos contratar, né? E aqui a gente trouxe também um aspecto que é super importante, né? O que precisa para um projeto desses dar certo, né? Para uma jornada dessas dar certo? Como qualquer coisa dentro de uma organização, o patrocínio executivo é fundamental, né? A gente pode começar por uma área, mas assim, a empresa precisa estar coordenada para esse processo, porque existe aqui um trabalho, como eu falei, de cocriação, de 4 mãos. Então, a gente tem que ter o patrocínio executivo, né? A gente tem que trabalhar com a lógica de governança desde o momento zero, né? Com as regras claras, definidas, as políticas, prestando atenção em todos os contextos de compliance e segurança. Aqui a gente está falando em dados da organização, que no final do dia são uma das coisas mais importantes hoje dentro de uma empresa, né? A gente precisa ter dados preparados,
qualidade, integração, acessibilidade, enfim, aqui tem um pilar muito forte de arquitetura e de fazer uma boa organização dos dados. A gente precisa ter times capacitados, né? O projeto, a lógica da jornada precisa ser percebida pela organização e os times precisam estar conexos com esse trabalho, né? Nós temos que pensar numa arquitetura escalável aqui, o Pedro comentou um pouquinho disso, né? A gente não vai conseguir fazer essa jornada de inovação em ambientes legados, né? A gente precisa trabalhar com soluções cloud native, modulares, que eu possa ligar e desligar à medida que eu for usando numa lógica de consumo efetivo, com gestão de custo e com retorno, né? Sem fazer grandes investimentos. Hoje a gente tem infinitas possibilidades de lidar com isso, né? E a GoToBiz tem um super expertise na questão de ambientes em nuvem, nós somos agnósticos aqui, a gente trabalha com os principais players de mercado, e esse é um super viabilizador de projetos de automação e IA, né? Porque eles nos permitem fazer esse contexto de testagem rápida, com menor custo associado e com, meu Deus, o que tem de mais moderno em termos de tecnologias para tudo isso que a gente está falando, né? E a lógica que eu comentei de ter sempre métricas claras, desde o momento zero, governado, medido e gerenciado. Tá? Como próximos passos, então, o que seriam, né? A gente tem aqui 4 etapas que nós entendemos que a gente pode trabalhar junto com os nossos clientes, tá? A gente faz um workshop de discovery, então a gente entende junto com os nossos clientes desafios, oportunidades, identifica processos críticos, alinha objetivos e expectativas. Isso aqui tem uma duração de 1, 2 semanas, depende muito de qual é o tamanho do desafio que o cliente quer trabalhar no primeiro momento, né? Depois a gente faz uma proposta técnica detalhada, né? Com arquitetura customizada, com casos de uso priorizados, cronograma, investimentos para dar uma visibilidade desse processo para os nossos clientes. Aí, nas próximas semanas, a gente já começa com piloto em produção. Então, já vamos implementar a primeira automação, primeiro agente, já vamos mostrar resultado, já vamos fazer com que o time esteja usando e evoluindo esse processo, né, dentro de um ambiente controlado, com validação de valor, e depois a gente vai expandindo isso para outras áreas, outros processos, num formato de escala sustentável, né? E a lógica é que juntos a gente construa, então, essa jornada de automação IA, gerando resultados reais para os nossos clientes e transformando o negócio, né? Para a gente chegar naquele sonho de consumo de uma operação aí inteligente, governada, coordenada e principalmente conectada aí com o que tem de mais bacana em termos de tecnologias do mercado. E aqui a gente encerra, abre um espacinho aí para dúvidas, questões que vocês tenham, e fica o convite aqui, meu e do Pedro, para a gente conversar na sequência, né? E ver como é que a gente pode aí nos conectar para apoiar vocês nos processos aí e desafios. Maravilha. Muito obrigada, Pedro, Ana. Pessoal, se alguém tiver alguma dúvida, fica à vontade, pode me mandar aqui pelo chat ou levantar a mão. E eu aproveito para dar alguns recadinhos aqui. Eu mandei para vocês a nossa pesquisa de satisfação, então, se puderem responder, a gente agradece. E deixei também o convite do nosso próximo Smart Meeting, que vai ser no início do mês que vem. Nuvem sob pressão da resiliência operacional à vantagem competitiva. Então, caso queiram se inscrever, é só clicar no link, fazer a inscrição e a gente se vê em breve. Bom, queria agradecer, né, por estarem conosco nessa quarta-feira. Aqui foi, né, eles deram uma palhinha aí de tudo que pode acontecer, mas a gente está super disponível para aprofundar essa conversa, então a gente vai mandar aqui o e-mail de agradecimento aos participantes, e daí se vocês quiserem agendar, né, uma reunião, enfim, alguma questão aí para aprofundar o assunto, a gente está super disponível, nós e toda a equipe aqui, GoToBiz. Muito obrigada a todos e até o próximo. Até mais. Obrigada, pessoal. Obrigado, pessoal. Bom dia. Bom dia.